A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos todos juntos, em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estejam nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, para o coração de cada um de vocês que precisam e necessitam em todas essas redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E se você quer um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, para você levar uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estarei sorteando agora uma de nossas mais de 50 denúncias. No caso, estarei sorteando entre as nossas novas denúncias com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, para nós estarmos examinando sempre com muita atenção e cuidado.
E a denúncia de número 62 é a primeira que estará sendo ministrada nesta madrugada para todos vocês. Lembre-se que no @mileofertadim vocês vão encontrar uma playlist no nosso canal com as mais de 50 denúncias. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para que é material de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E muita atenção, com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria, e é em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, versículos 1 a 8, foco 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. E atenção, lembre-se que na igreja, quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João capítulo 8, versículos 42 a 45 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira proposta disponível em nossos canais. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui é uma igreja do Senhor Jesus independente de gênero, pois a igreja do Senhor Jesus o Cristo é o ser humano que faz a sua obra, e virtual porque estamos aqui fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, virtualmente, ao vivo, em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Se juntando todos vocês conosco, se tornando membros dessa igreja virtual, vocês podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. E para ser membro dessa igreja virtual, basta se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, no @Igrejas Benditas, e deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloco o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte, pois sendo membro de nossas igrejas virtuais, você estará recebendo orações todas as madrugadas, além das orações que são realizadas durante a live. O nosso sacerdote apóstolo ora por vocês também todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Além de terem de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, orações e no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para sua meditação. Milena, por que rebanho? Por que bendito? E hoje estaremos sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando rebanhos benditos ímpar de número ímpar. Estarei sorteando vocês. Mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Acho que eu estou falando muito rápido. Vamos lá. Por que rebanho? Por que bendito? E por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele é o único e verdadeiro pastor. Respondendo a pergunta ali do abençoado, tem pastor e é um só, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas o líder do qual está responsável aqui pelas igrejas virtuais é o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E por que de benditos? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salmo capítulo 118, versículo 26. Benditos que vêm em nome do Senhor. É uma classe com promessas. E também lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E lá em Salmo 115, versículo 15, sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra, para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E ímpar e par, porque o Senhor Jesus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. O Senhor Deus deixou claro no livro de Gênesis, capítulo 1.
E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para que ninguém andasse só, andasse sempre no mínimo 2 juntos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E estarei dando início à ministração da oração, para estarmos dando início aos sorteios dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nesta madrugada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas de cada uma bendita vida que se ajuntar conosco nesta madrugada para buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vou tentar falar mais devagar. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem para eu diminuir um pouco a velocidade, mesmo que possa parecer um pouco mais robótico. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação através dos rebanhos dos benditos do Senhor. Escolha também mais um número de 1 a 7, que no final da live eu estarei sorteando mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E também no último livro sorteado será uma palavra do Senhor Deus para a meditação de todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que estamos aí há mais de um ano na internet, com as nossas mais de 50 denúncias, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, porque é material de trabalho para vocês fazerem prova de nós e do nosso caráter. Porque falar que está errado ou falar que sabe muito é fácil. Agora, provar na Bíblia Sagrada que está errado e oferecer dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que é mentira é muito mais difícil e é justamente aonde nós estamos abordando. E o livro é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Exatamente, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia. Nós estamos afirmando que os ministérios de sorteios são do Senhor Deus e que as nossas igrejas virtuais são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E que quem provar o contrário na Bíblia Sagrada recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Mas não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, apenas lembrando que há diversidade de ministérios e cada um tem que executar o seu dever e a sua função com perfeição e o máximo de eficiência possível. E vamos ao livro de Jó, capítulo 20. Jó, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Jó, capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Jó, capítulo 21, para a sua meditação. Lembrando que nessa live do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós estaremos reservando 12 minutos de interação com todos vocês para tirarem as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus,
ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 4, a primeira a ser ministrada. Vamos à ministração da oração. Não se esqueçam de compartilhar, seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, derrubando todo o mal, toda obra do mal, toda venda e impedimento do maligno que estiverem sobre essas vidas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração do livro de Jó, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia na Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. E deixando bem claro, gente, numerologia é o estudo dos números, a ciência dos números. No caso, nós trabalhamos com o significado dos números das escrituras da Bíblia Sagrada. Deixando aqui sempre bem claro, porque apareceu um bacharel em teologia que não sabia o que era numerologia. E simplesmente é bom a gente examinar as escrituras sagradas. E bem quando o Senhor Jesus fala assim, ó, ainda não é chegada a minha hora, ué? Exatamente. Se não é chegada a hora dele, porque tem um tempo determinado, e todo tempo é através de números, tá bom? Exatamente. E vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, com o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão: onde está? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 do livro de Jó, nós encontramos ali o Victor, que justamente neste pedaço, do versículo 2, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Não pensa antes de falar, não examina corretamente, não busca meditar a prudência das escrituras sagradas. E aqui no versículo 3, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Ou seja, como um animal que quando você mexe, você pressiona, você atinge o ego, ele vem e ataca com coisas que não tem fim, que não tem lógica. Então é sempre muito importante examinarmos a palavra do Senhor Deus. Ah, você já leu a Bíblia Sagrada 2 vezes? Pois bem, eu li mais do que isso. E eu examinei, que é totalmente diferente de você ler. Porque ler, qualquer um lê. Agora, examinar, marcar versículo por versículo, não é todo mundo que faz, mas todo mundo deveria fazer. Ó, quero avisar vocês, vou avisando vocês todos, para depois não chegar e falar assim, ó, essa igreja agora está tomando o dinheiro dos outros.
Porque entenda bem assim como nós temos respeito com vocês, queremos respeito também. Então entenda bem assim, todas as vezes que você questiona alguma coisa aí na internet, juridicamente há um processo por detrás disso. E certamente vocês vão ter que indenizar pelo que falar. Se vocês me acusarem de alguma coisa que verdadeiramente eu não gostar, eu tenho 3 anos para poder correr atrás. Eu tenho 3 anos, quando tu bem não esperar, o processo está chegando. Então, eu estou aqui, pacificamente, botei aqui aberto assim, para vocês todos examinar, nos perguntar tudo por quê, para quê, bem claro, bem claro. Agora, não venha tentar defender a sua religião aqui e falar baboseiras, que tu pode tomar um processo e o teu nome ser processado. Certo? Se eu processar o seu nome, tu pode ter certeza que ele vai falir o teu nome. Você não vai poder ter mais nada no teu nome. Então, você tem pelo menos um nome, guarda ele. Guarda ele, porque os advogados aqui vão querer trabalhar, e aí, quer dizer, tem que dar trabalho para eles. Então não tenta fazer gracinha na internet não, que você vai perder o seu nome, vai perder tudo que tu tiver. Mas depois não dizer, se a igreja botou lá e está tomando dinheiro, porque a internet não fala para vocês os que estão perdendo dinheiro, só fala para vocês os que estão ganhando, né? Mas os que estão perdendo é muito mais do que eu estou ganhando. Tá bom? Então cuidado que a internet, todos vocês que falar qualquer coisa aí, a gente consegue achar vocês em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Não tem foto de perfil de desenho que esconda a sua identidade verdadeiramente. E vamos aqui à ministração. No livro não. O abençoado, você fez uma pergunta, mas no final da live que eu vou ter tempo para te responder, tá bom? Mas me lembra, não me deixe esquecer de responder essa sua pergunta. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito par de número... Perdão, é o ímpar. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os próximos a receberem uma palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de 2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando e convidando outras vidas para receberem orações e ministrações nas Escrituras Sagradas. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. E vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 3, a próxima que estará sendo ministrada nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, chegando, restaurando e renovando a vida dos teus benditos filhos, justos e membros e fiéis, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de 2 João. Vamos à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes, desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo.
Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 2 João, vemos a importância de caminhar nos caminhos verdadeiros da verdade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, e tomar muito cuidado com aquela falsa aparência de santidade, porque devemos lembrar que confessar ao Senhor Jesus não é só dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas sim são através de atitudes. O Senhor Jesus confessou verdadeiramente na frente de Pilatos, se entregando a sua própria vida, através de atitudes. Ele confessou verdadeiramente o seu propósito, vindo aqui na terra, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, não por palavras, mas sim por obras, por frutos, por perseverança e fidelidade. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Estamos sempre aqui, segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. E os 12 minutos no final da live é para interação com todos vocês. Vamos à ministração do livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. 1 Timóteo, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 2, 1 Timóteo capítulo 5, para a sua meditação. Deixando aqui claro para o abençoado ali que está escrito ali o antagonista do nome, eu não estava falando de você quando eu falei de nome de perfil, foto de perfil de desenho não, tá? Estava me referindo ao Victor que estava, como é que é a palavra? Acusando a gente de cometer crimes, o que é gravíssimo. Calúnia, difamação e injúria. Ele conseguiu fazer tudo em uma frase só. Então, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e tenham a ciência, a devida prudência e a educação, assim como o outro abençoado ali está demonstrando educação. Pois se somos seres humanos civilizados, usemos da civilização que nos foi ensinada. Se não foi ensinada, aprenda e lide com a sua falta de educação consigo mesmo, e não passe para outras pessoas. Vamos aqui a próxima oração a ser ministrada, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, oração de número 9, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando também que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando nesta madrugada, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o meu perfil, ir no @mileofertadim ou no @as_semovelhas e você vai encontrar um vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E abençoado, eu ignoro quando é referente somente a mim, a minha pessoa, mas quando é referente à obra do Senhor Deus, a palavra, a santidade do Senhor, eu não posso me calar, tanto para o bem da pessoa quanto para o meu próprio bem.
Porque se eu vejo alguém cometendo ilegalidade com a obra, a palavra do Senhor, eu sei que essa pessoa está cavando um buraco para si mesma. Mas eu também sei que ela está ali tentando envergonhar a obra do Senhor. E com isso, eu pego o sangue da vida daquela pessoa e ainda a omissão por não guardar, por não defender a obra do Senhor. Então, Ezequiel capítulo 3. Eu tenho que repreender a pessoa e também demonstrar a verdadeira palavra do Senhor Deus presente em nossas vidas. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui o Espírito Santo testificando o que eu falei aqui ainda há pouco para todos vocês, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Se não há quem fale, como alguém vai poder ali receber a palavra do Senhor? Então sempre devemos nos posicionar em espírito e em verdade, nos preparar, nos capacitar, aperfeiçoar os nossos caminhos, com a palavra do Senhor Deus sendo nosso guia, com o Espírito Santo sendo nosso guia, a palavra do Senhor lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E aqui fala justamente sobre ninguém despreze pela tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, se tornar modelo para verdadeiramente aqueles que creem, praticam e buscam manifestar a justiça do Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Livro de Amós, que contém 9 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha também o número de 1 a 7, para no final dessa live receber mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. Para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Amós, capítulo 6. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de Amós, capítulo 7,
para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, com a permissão dele presente em nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Nós temos planos de alcançar, no mínimo, ter um templo físico em todos os municípios do Brasil. Então entre em contato conosco através de nossas redes sociais para levar um de nossos templos físicos para a sua região. Oração de número 1. Lembrando conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Em qualquer um lugar do Brasil, tá? Em qualquer um lugar do Brasil. Venha e peça um tempo para ir, que nós vamos chegar aí. Pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então sejam todos vocês muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Procure a inteligência artificial que você vai ver o que é isso, tudo que ela falou para você, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito, Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade e com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, nesta madrugada, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas através de nós, essas pessoas possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Amós, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa fizerem 10 homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, havereis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Amós, é importante para nós recordarmos que sem o Senhor, sem a força do Senhor, sem a obediência ao Senhor, nada seremos capazes de fazer, nem de manter aquilo que o Senhor nos concede. Devemos manter uma constância, uma permanência, uma perseverança em guardar, praticar e obedecer ao Senhor, à palavra do Senhor e aos mandamentos do Senhor, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4, a receberem uma palavra do Senhor Deus
para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E o próximo livro é o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, para a meditação do rebanho bendito ímpar. Rebanho bendito ímpar, de número 3, Lucas, capítulo 22. E para o rebanho bendito par, de número 4, Lucas, capítulo 23, para a sua meditação. Daqui a pouco também estarei sorteando mais 7 números, então escolha o número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa mensagem aqui é tanto conteúdo importante para nós estarmos examinando, sempre com muita atenção e cuidado, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 11, a próxima que estará sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir e convidar outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome, eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e purificados e protegidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 35 ao versículo 41. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 22 do livro de Lucas, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo mandando se preparar para verdadeiramente aquilo que viria a acontecer. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é importante, hoje em dia, nós temos a palavra dele, que é a espada, para que estejamos prontos para todo e qualquer combate. E também tome muito cuidado com as pregações hoje em dia, que eles estão aí adulterando completamente, falando que Pedro tirou a espada da bainha do guarda e pegou e arrancou a orelha do cara. Não foi isso que aconteceu. Pedro tirou a espada da própria bainha, porque o Senhor Jesus mesmo que havia mandado eles comprarem, eles andarem com uma espada. Deixando isso aqui bem claro para todos vocês. Vamos ao próximo rebanho, rebanho bendito ímpar, de número 11, e rebanho bendito par, de número 12.
são os últimos a receberem uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vemos aqui também o Senhor Jesus deixando bem claro: orai para que não entrais em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos fortalecer o nosso espírito com a palavra do nosso Senhor Deus, com a prática das Escrituras Sagradas, para que possamos estar com a couraça da justiça e armados contra toda a cilada do inimigo. Vamos ao próximo livro, é o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o livro é o livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Eclesiastes, capítulo 10. E para o rebanho bendito par, de número 12, Eclesiastes, capítulo 11, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, para todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para louvarmos ao Senhor nosso Deus, oração de número 7, a próxima está sendo ministrada com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a administração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos, e que haja agora o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, removendo toda dor, toda enfermidade, todo mal, toda obra do mal, que tentar impedir da sua palavra ser ministrada, da sua obra ser executada, dessas pessoas receberem a tua palavra e poderem ser benditos do Senhor. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 17. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois? E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 10 do livro de Eclesiastes, vemos mais uma vez a importância da prevenção, da preparação, da meditação, da prudência e da cautela, de colocarmos a palavra do Senhor como prioridade em nossas vidas, para que todas as outras coisas venham prosperar, para que verdadeiramente, aqui também vemos mais uma vez sobre a política e a necessidade que nós temos de verdadeiramente ter
a prudência do Senhor, ter a presença do Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas. Esse negócio de política e igreja não se mistura. Você tenta tirar a presença do Senhor daquilo que é verdadeiramente dele. E a nossa outra denúncia é com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E lembrando que para participar de qualquer uma de nossas mais de 50 denúncias, inclusive essa de número 61, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira proposta disponível em nossos canais. E vamos à ministração do livro de Eclesiastes, não. É o último livro aqui agora a ser ministrado, que é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos, é o próximo que estará sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, que é o livro de Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, é uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para todos nós estarmos meditando. Livro de Jeremias, capítulo 50, é o último livro e capítulo a ser ministrado para a nossa meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2 é a última oração que estará sendo ministrada nesta madrugada. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, curando, restaurando e purificando cada um dos corpos, almas, espíritos e corações dos benditos fiéis ao Senhor que estão nesta madrugada, o buscando, o adorando em espírito e em verdade. Que haja a luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos à meditação no livro de Jeremias, capítulo 50, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido, e abatido Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação, que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro e esqueceram-se do seu redil. Todos os que acharam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 50 do livro de Jeremias, aqui nós vemos verdadeiramente a importância que tem em nós buscarmos a presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, porque aqui deixa claro que o inimigo, o adversário, devemos lembrar quem é ainda o nosso adversário, o inimigo, Satanás, ele usa da sua desobediência, da sua falta de perseverança em praticar a palavra do Senhor para ir sobre você, e ainda sabe, deixa bem claro, olha só o que o inimigo disse, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Então devemos buscar sempre sermos obedientes ao Senhor nosso Deus, para que quando o inimigo vier nos atacar, o Senhor possa se levantar, nos defender e nos erguer. Ah, Milena, eu já caí. Então é nesse momento que, se você buscar ao Senhor, Ele é quem levanta os caídos, acode aos abatidos. Então devemos meditar na palavra do Senhor, exercer o seu juízo e a sua justiça incessantemente, aonde quer que nós estejamos, para que o Senhor possa verdadeiramente se alegrar de nós. E aqui fala justamente sobre os pastores, os maus pastores. E agora nós temos um único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João capítulo 10. E através da presença dele, da palavra dele, da fidelidade dele para com aqueles que lhe são fiéis, nós temos muito a verdadeiramente alcançar, desde que nós nos posicionemos para alcançar as maravilhas que Ele nos preparou. Escolhe agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês, tirando as suas dúvidas nos comentários, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó capítulo 20. Jó capítulo 20, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 João capítulo 1 e único. 2 João capítulo 1 e único para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, se você escolheu o número 4. E se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jeremias capítulo 50.
Jeremias capítulo 50 é uma meditação para todos nós e também para aqueles que escolheram o número 2. Vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que eu estarei, por enquanto, dando os comunicados para todos vocês, e logo estarei tirando suas dúvidas e interagindo com todos vocês para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Eu vi essas perguntas, já vou te responder já, abençoados. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na nossa igreja virtual, @a igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até aqui na madrugada, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que é eles que estão ensinando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, daremos do início. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de eu dar uma pausa e poder beber água, vou deixar para o nosso sacerdote responder, que ele perguntou aqui: Deus nos criou porque ele estava entediado? Estava vagando no vazio? Daí ele nos criou para ficar observando e punindo quem não faz aquilo que ele quer? É uma primeira pergunta, tem mais depois, mas responde essa primeiro. Essa pergunta é muito fácil de te responder. Por quê? Em primeiro lugar, como você sempre ouviu aquela história que o primeiro foi criado Adão e Eva. Isso não é verdade, né? Na Bíblia Sagrada mesmo está escrito como é que foi esse negócio. Então não foi assim. Mas vamos lá. Mas Adão e Eva foi justamente o casal que Deus separou, porque ele teria verdadeiramente no jardim, né? Como separou Adão e Eva. Por que na verdade? Porque Adão e Eva ali, se eles não tivessem pecado, eles ainda iriam receber um outro corpo incorruptível. Um corpo daquele que não seria necessário dele comer aquele fruto para poder sobreviver. E hoje, no caso, todos nós temos a oportunidade de o quê? De manter a fé no Senhor Jesus para poder receber um novo corpo incorruptível. Um corpo que não precisa comer, não precisa beber, um corpo que não sente o calor, não sente nada. Então, esse corpo é incorruptível. É esse corpo que o Senhor vai entregar àqueles que venceram. Aquele que não vencer vai ficar preso eternamente num lugar sem um corpo, mas que o fogo verdadeiramente consome ele. Onde é que está isso? Mateus 25,
de 31 a 46, bode e ovelha, quem vai entrar é as ovelhas vai ter um novo corpo, os bodes não vai ter, né? Aonde tem também Marcos capítulo 9 também, aonde haverá um fogo, onde a pessoa vai desejar realmente a morte, mas não vai ter mais a morte, tá bom? Exatamente. Então por isso aí, então você fique tranquilo que esse corpo seu aí, esse corpo que está contigo não é seu. Se você hoje está fazendo a parte dos muitos que foram escolhidos, lembre-se que são poucos que vão ser escolhidos. Também você vai ver isso também lá em Mateus capítulo 13, tá bom? Exatamente. E aqui um abençoado perguntou, deixa eu voltar aqui no comentário dele, cadê? Aqui. Se eu tiver um apóstolo, mas não ser formado em teologia, eu posso ministrar cultos como pastor? Sim e não. Vamos lá. Se você tiver um apóstolo, mas não ser formado em teologia, você pode ministrar cultos? Sim. Mas agora, você sendo como um pastor? Não, porque pastor é um só. Nosso Senhor Jesus, João capítulo 10. Então pronto. Porque tudo o princípio começa a ser apóstolo. Palavra do próprio Senhor Jesus, e os discípulos também, todos eles imitaram ao Senhor Jesus. E aí vem ali, presbítero, vem bispo, e aí diácono, por aí vem, né? Todos aqueles que podem ministrar as palavras, todos esses podem ministrar a palavra de Deus. Todos esses podem apacentar o povo do Senhor, mas não ser o pastor, porque pastor existe um só, o Senhor Jesus. E você deve imitar os apóstolos. Você deve imitar os presbíteros, bispos, mas não querer realmente imitar tendo o cargo do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único. Pastor é glória. Ele falou que a glória dele não divide com ninguém, tá bom? Exatamente. Para mais uma glória ao nosso Senhor e então isso aí, você pode realmente vencer até um apóstolo. Não sei qual é a sua idade, você pode vir até ser um apóstolo. Agora, quer dizer, é algo verdadeiramente assim desconfortável. Agora, mas por que é desconfortável você estar nessa caminhada? Vou te explicar bem claro. Lá no céu há galardões, que eu não sei, só sei que tem dinheiro nenhum paga. Mas eu procuro ensinar todo mundo, literalmente como está escrito, viver como está escrito, e sou um apóstolo para poder o quê? Receber meu galardão. Certo? Então tem, o galardão não é para todos, não é todos que vão ter o galardão, certo? Exatamente. E aqui o abençoado, não, a mensagem não tá de saco cheio das suas perguntas não, tá bom? A gente tá aqui pra interagir com vocês, pra tirar as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, tá mais que certo em perguntar. A única pergunta que a gente já não aguentava mais ouvir, que a gente já tinha respondido mais 3 vezes, era sobre a história de por que Jesus disse lá do meu pai, por que me abandonaste? Aquela lá que foi por 3 dias seguidos. E aqui o abençoado, e ele perguntou: quando Deus estava fazendo o mundo, ele disse, faça-se a luz, e viu que era bom. Isso significa que ele não sabia que era bom antes da luz existir? Significa que é onisciente no sentido de saber o futuro. Não é onisciente no sentido de saber do futuro. Bom, boa pergunta. Boa pergunta. Porque, na verdade, né, o justo vai nascer luz nas trevas, não é isso? Então você vai ver ali que o próprio Senhor Deus ali, como está escrito, a terra era toda trevas. Então, bem assim, aonde ele estava verdadeiramente era a luz, onde Deus sempre habitou na luz. Tanto é que lá está bem escrito que onde ele está não é necessário realmente ligar a luz, não ligar nada, porque a própria a presença dele faz com que todos os lugares realmente fiquem acesos. Então isso aí. Então até aí agora, ali mediante as trevas ali que ele estava começando a fazer o mundo, ainda não viu como é que seria realmente o que iria acontecer. Por isso primeiro ele veio, examinou, né? Que eu falo assim, é o número, fez a matemática, fez tudo, depois ele começou a montar todas as coisas. E tudo ele foi vendo que verdadeiramente ficou bom. Tá vendo? Claro, nosso Deus, como tudo que ele faz. E aí, quer dizer, olha só, para você ter certeza, para você ter uma noção, bom é o que serve, não é o que é servido. Então ele viu que tudo aquilo ali era para poder servir as pessoas, não para que fosse alguma coisa para ele, que para ele realmente ele é dono de tudo, ele tem tudo, tá bom? Glória. Só para você poder entender bem o dom da palavra. Então, ele é bom porque serve. Dá para poder servir todas as pessoas que ele iriam realmente hoje colocar na presença dele. Tá Exatamente. Bom? O abençoado ali de Lisboa, Portugal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Leve um de nossos templos físicos para a sua região, onde o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E todos podem pregar a palavra independente de qual seja a sua fé religiosa. Exatamente, desde que preguem 100% as
escrituras sagradas. Aí aqui um abençoado comentou, Jesus disse, vende tudo que tu tens e dá para os pobres. Então nosso Brasil é infinitamente trilionário. Nossa terra é um celeiro abençoado, iluminado em tudo que uma nação precisa para nossa existência humana. Tu pode ter convicção e certeza absoluta disso. Exatamente. Certo? Só para você ter ideia do que você está falando, eu vou te ajudar um pouquinho, só para você ter ideia. Assim, ó, você já ouviu falar de Salomão? Tinha muito ouro, não tinha? Aquele ouro tudinho era do Brasil, tá bom? Glória a nosso Foi daquele Brasil que ele arrancou todo aquele ouro, tá bom? Glória a nosso Jesus. Só para você poder estudar mais. E aqui o abençoado perguntou, mas como Deus fala na palavra dele que vai cobrar do pastor as ovelhas perdidas? Opa! Aí não é do pastor, e sim do... Quem é ele mesmo? Líder. Não, do líder. É do líder, do guia, é isso que está escrito. Na verdade, do sacerdote. Onde é que está escrito isso? Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Se na sua Bíblia está escrito ali pastor, está adulterada, tá? Exatamente. Você pega outra Bíblia que a palavra correta ali é guias ou líderes, que no caso ali é sacerdote também. É o livro de sacerdote hebreu que está lá. Então tem muitas as Bíblias hoje adulteradas. Então tu pega uma Bíblia de estudo que verdadeiramente você vai encontrar lá a palavra ali guias ou líderes, porque em muitas Bíblias colocaram a palavra ali pastor, mas isso não existe ali, tá bom? Exatamente. Está adulterado. Infelizmente. Então é isso, por isso que é necessário você ter um sacerdote. O sacerdote que vai interceder por você lá adiante lá. É necessário. Por isso o reino do Senhor Jesus é sacerdote, não é pastor. Exatamente. E aqui o abençoado comentou. Humanamente, Jesus vivia em batalha constante nesses projetos, buscando fazer esses projetos. Não sei quais projetos precisamente. Grandes homens lutaram pelas pessoas simples e os humildes, em um exemplo registrado e exemplo de Jesus. Aí ele continuou aqui, peraí que tá mais um pouco abaixo a resposta dele. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui, na política existe uma briga pelo poder, pois alguns amam o poder, enquanto Jesus tem o poder de amar. Exatamente, porque isso aí, a moeda realmente do nosso Senhor é o poder. Então Exatamente. pronto, ele domina sobre tudo e todos. É isso aí, na verdade. Porque na verdade o poder, ele é bom. Porque ele serve para fazer justiça. Tá entendendo? Exatamente. Agora, Então, você entendendo. amar o poder é algo que você tem que tomar cuidado. Exatamente. E aí sim. ele continuou. Jesus foi um exemplo disso, de um dos melhores reis pela fé. Vejo Jesus governando na política mundial. Exatamente. E você aí que tem esse entendimento, pede um tempo nosso para ir, porque a gente toma nessa linhagem. Exatamente. Nessa linhagem, porque ninguém trouxe nada para esse planeta Terra, ninguém vai levar nada. Agora a gente tem que procurar fazer com que as coisas possam se moverem para aquelas pessoas que tenham dificuldades. Porque não adianta você ter muito e você ver que o outro não tem nada. Não vai adiantar nada. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou, quando a gente ora sem fé, Deus irá nos atender? Depende da oração que você faz. Aí você fez uma pergunta muito interessante que eu nunca escutei ela aqui. Você vê só, você fez uma pergunta que é fundamental. Porque, em primeiro lugar, quando é que você ora sem fé? Quando você não tem obra para poder invocar o nome do Senhor. Quando você não tem obra, você ora sem fé. Aí você vê que não é só você que está orando sem fé, não. É uma multidão de pessoas orando sem obras. Então, sem fé. Inclusive liderança religiosa. Não, inclusive, infelizmente, a maioria da liderança religiosa, eles oram sem fé. Por quê? Quando você ora, você invoca o nome do Senhor, mostrando as obras que você está fazendo. É só nisso aí, tá entendendo, pessoal? Então procura realmente colar conosco, seja membro daí, continua onde você está e aproveita realmente, pega ali o seu telefone, senta no sofá e vai divulgando essa obra que você vai estar fazendo, a obra do Senhor e a promessa do Senhor Jesus, tá? Mateus 16, de 24 a 27. Glória que ele vai Deus. pagar a cada um segundo as suas obras. Conosco você tem essa oportunidade de fazer obra. Esse Glória é o a motivo Deus. da gente ser mais eficiente do que os outros, tá bom? Exatamente. E aí o abençoado perguntou, como explicar o amor de Jesus por mim? Bom, olha só, o amor de Jesus, você vai ter explicação sim. É pelas obras dele que é graça. Graça é obra dele. Ali você vê o tanto que ele se esforçou, como ele sofreu, para que hoje você pudesse estar no meio dos muitos. Olha, mas lembre-se bem que são poucos que vai realmente ser aprovado. E cuidado, que está eu e você no mesmo campo.
Exatamente. Certo? Então, é necessário que você tenha a obra, cola conosco, que você verdadeiramente vai começar a dar frutos, Glória ao tá Senhor bom? Jesus. Tudo para a Amazônia e glória ao Senhor Deus. O abençoado falou, gosto do jeito que vocês acolhem, porque a gente está aqui, como diz as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Ninguém, aqui entre nós, ninguém é dono de ninguém. O único dono é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Todos os ministérios é do Senhor Jesus, não é do homem, tá bom? Exatamente. Nós estamos aqui para poder servir. Para a Amazônia e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a Por igreja isso, de Deus. peça uma igreja para ir, para onde você está aí, e seja líder dela, mesmo que a pessoa agora esteja morando na rua. Mas se pedir uma igreja nossa, vai receber um salário, vai ser um cidadão, e pronto, Glória vai ao ficar nosso até Deus. quando o Senhor Jesus voltar. É isso aí, Exatamente. é o nosso dever, nossa obrigação. E isso, quando voltou sobre a pergunta que estava rolando ali sobre Adão e Eva, o abençoado perguntou, Adão e Eva não foram os primeiros humanos? Não foi, não. abençoado. Não foi. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Tanto Senhor. é que você vai perguntar para eles, a família de Caim era descendente de quem? Tá bom? Aí que entra justamente que o povo fica falando de que teve incesto, mas não teve nada Não disso. teve não, tá bom? Exatamente. Isso aí é outro para os teólogos, realmente, que muitos deles sabem, manipularam isso daí para poder realmente fazer um curral para o povo no que se refere ao conhecimento e entendimento da Escritura Sagrada, tá bom? Moisés 4, versículo 6, o meu povo Exatamente, perece por tá bom? falta de conhecimento. Mateus Tanto é que 29. eu faço um desafio. Eu faço um desafio para eles aí, ó. No mínimo tem que ser de 10 milhões. Se eu vou provar para eles que realmente não é Adão e nem Eva. O primeiro foi ser feito. E aí, se eu não provar, eu perco os 10 milhões de reais, poxa. Mas se Então, provar, agora sério. então, mas se eu provar, eu tenho que receber. Agora você vê que ninguém apareceu, ninguém vai aparecer, porque eles sabem que eu sei. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. A abençoada falou que sinto o amor de Jesus em vocês. João capítulos 14, 15 e 16. Palavra do Senhor Jesus, que Ele é o amor. E Ele deixou bem claro que Ele e o Pai vêm fazer morada dentro de nós, quando nós guardamos e praticamos os seus mandamentos, sem acrescentar e sem omitir nada. Permita Ele habitar também em você, se ajunte nós, se ajunte Exatamente. conosco, qualquer lugar do Brasil que você estiver, se ajunta conosco, que Ele vai habitar em você também. Onde está? João 14, 15 e 16. Glória Lê a Deus, lá, Jesus. nesse final de semana. Nesse começo de semana, que Ele você já vai se ver tornou membro. que ele, já? Esse abençoado já se pronto. tornou membro, Então já vai leu a ali lá que Bíblia você mais de vai 10 habitar em vezes. você. Para a Amazônia e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Você é muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E esses 12 minutos de interação com todos vocês nos comentários. Se querem tirar mais das suas dúvidas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, nesse ministério Nosso Senhor Deus, @mileofertadim. Tudo para a Amazônia e glória do Senhor Jesus. Abençoado ali que está pedindo orações. Eu sei que você já é seguidor, já é inscrito aí da nossa igreja virtuais, para a Amazônia e glória do Nosso Senhor Deus. Sejam todos muito... Lembrando que os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Mas sempre procura ali, abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e faça as suas orações lá que é muito mais eficaz. Glória E a vocês Deus. aí, todas as outras redes que estão nos encontrando, se encontrar algum líder que queira fazer algum desafio, nós estamos aí para poder receber qualquer um tipo de desafio, Exatamente, tá para bom? A nós nossa glória a denúncia é Deus. para poder fazer desafios, porque Exatamente. provar que a gente está mentindo. Exatamente. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.